Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez podemos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem para nós neste dia. Vamos ler para os irmãos esta noite Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite em que podemos ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens preparado para nós. E queremos, Senhor, nesta noite, orar pelos corações que estarão ouvindo, para que os corações estejam abertos, os ouvidos estejam atentos para escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos compartilhar a Tua palavra, porque nós cremos nas Santas Escrituras, cremos, Senhor, porque ela é inspirada por Deus e ela é tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Obrigado por esta noite. Abençoe-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um pastor que fazia parte do grupo de pastores do Moody, certa vez ele foi convidado para ir para uma conferência, uma série de conferências na Califórnia. E quando ele chegou lá na Califórnia, ele viu que o dinheiro que ele tinha dava apenas para passar uma noite num hotel. Ele ficou super preocupado. E o que ele fez? Ele pensou assim: puxa, esse dinheiro aqui não vai dar para eu passar os dias todos dessas conferências. Eu vou dormir numa praça. E ele saiu do hotel e foi dormir numa praça. Quando ele chegou lá, ele lembrou desse versículo, do versículo 20. Veio à mente dele o versículo 20, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele lembrou desse versículo. E o que foi que ele fez? Ele pensou assim: eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades. E para eu pregar nessas conferências,
eu preciso estar bem espiritualmente, bem fisicamente, bem moralmente. E aí ele foi para o hotel. Ele ficou hospedado no hotel. E ele conta depois a surpresa que ele teve. Como Deus o surpreendeu positivamente, suprindo todas as necessidades. Ele fez uma série de conferências, ele foi muito bem recebido pelos irmãos. Ele saiu da Califórnia super feliz com tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. E o que é mais interessante é que ele conta que depois de alguns dias ele recebeu uma carta do pai dele mencionando esse versículo. Como Deus, o pai pedia para que ele confiasse em Deus que iria suprir todas as necessidades dele. E quando olhamos para esse texto aqui, Paulo falando, nós nunca imaginamos o que se passara na cabeça de Paulo ao dizer essas palavras. E quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos a situação difícil que Paulo teve aqui em Filipos. Se os irmãos observarem bem, no capítulo 16, Paulo, ele prega a palavra, Lídia se converte, em seguida uma mulher começa a falar alto, os servos do Deus Altíssimo apareceu aqui neste lugar, e Paulo manda a mulher calar e expulsa o demônio daquela mulher. Só que a situação ficou difícil para Paulo depois. Paulo e Silas foram açoitados, foram presos no tronco, levaram açoites. Paulo e Silas passaram por momentos difíceis em Filipos. Se os irmãos observarem bem o capítulo 16 de Atos, os irmãos vão perceber que Paulo passou por momentos difíceis ali. Os irmãos estão lembrados que foi nesse texto do capítulo 16 que o carcereiro se converte. Lembram que de madrugada Paulo e Silas começaram a cantar, houve um terremoto, as paredes ruíram, aquele carcereiro ficou com medo e Paulo e Silas foram expulsos dessa cidade. Se fosse você, o que você faria? Nunca mais voltaria naquele lugar. E além disso, poderia ser que todas as vezes que você lembrasse de Filipos, iria lembrar dessa situação vexatória pela qual esses dois servos de Deus passaram. E no entanto, não é isso que a gente ouve de Paulo. Paulo não se refere à igreja de Filipos com pesar, lembrando com mágoa de tudo aquilo que aconteceu com eles. Muito pelo contrário. O que Paulo fala aqui nesse texto é de contentamento. É de alegria, de regozijo, é de satisfação, independente das circunstâncias. Então, o que queremos abordar aqui nesta noite são 3 aspectos do contentamento. Em primeiro lugar, o contentamento não é algo mecânico, mas é fruto de aprendizado. O contentamento, a alegria, essa satisfação que temos em Deus, não é de forma automática, mecânica, mas é fruto de aprendizado. Veja o que ele diz aqui. Ele diz no verso 11: digo isto não por causa da pobreza. Você sabe do que está falando, de pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não fala que ele era rico, muito pelo contrário. Paulo tinha dificuldades e dependia da manutenção das igrejas. E ele diz aqui: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o que é mais interessante aqui são situações que ele coloca no verso 12. Veja aqui, ele diz assim: tanto ser estar humilhado como ser honrado. Então Paulo passou por humilhação,
Mas Paulo também passou por momentos de honra. Então, o que marcava a vida de Paulo não era nem a humilhação e nem a honra. Paulo tinha isso como experiência. O fato dele ser humilhado, ele não se abatia. O fato dele ser honrado demais, isso também não fazia com que ele virasse uma pessoa arrogante e soberba. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância e de escassez. Então Paulo sabia lidar com essas situações todas. Então Paulo vivia contente, e o contentamento veio do aprendizado dele em todas as situações. Mas quais as situações? De humilhação, de honra, de fartura, de escassez, de abundância, né? De fome. Então, Paulo não se deixava influenciar pelas circunstâncias. Muito pelo contrário. Paulo tirava lições de tudo isso. E ele nos conta aqui um segredo. O segredo está no verso 13. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eis o segredo para o contentamento de Paulo. O contentamento de Paulo não era algo mecânico, mas era fruto do aprendizado em todas as suas experiências. E ele diz ainda que Deus estava presente. Deus estava presente, fortalecendo Paulo em todos os momentos. Agora, o que é mais interessante é que quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, nós aprendemos três coisas com ele. Em primeiro lugar, que o contentamento de Paulo vinha da confiança que ele tinha em Deus. Em segundo, o contentamento vinha do fortalecimento que Deus dava para Paulo. Paulo percebia, ele notava o cuidado de Deus na vida dele. Paulo notava a presença de Deus. Em terceiro, o contentamento vinha porque podemos tudo nele. Esse era o segredo de Paulo. O contentamento vinha da confiança que ele tinha em Deus, do fortalecimento que Deus dava, e porque Paulo podia tudo em Deus. Então, o contentamento aqui é algo maravilhoso. A gente vê isso em Paulo, não é? As circunstâncias adversas não faziam com que Paulo ficasse humilhado, ficasse triste, abatido. Muito pelo contrário. Paulo tinha a confiança no Deus que o fortalecia. Então, o contentamento não é algo mecânico, é fruto de aprendizado. Em segundo lugar, o contentamento vem do testemunho amoroso dos irmãos. Veja o que ele diz no verso 14. Diz assim: todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo estava passando por tribulações. E diante dessa tribulação, os irmãos se associaram a ele. Aí ele diz que o fato dos irmãos se associarem a ele, isso tranquilizava o coração de Paulo. Olha o que ele diz no verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, em que circunstância Paulo deixou a Macedônia? Não foram boas as circunstâncias. Ele foi açoitado, ele foi preso no tronco, eles receberam chibatadas, a situação foi difícil, houve um terremoto. Paulo teve que fugir da Macedônia. Filipe era uma cidade da Macedônia, a primeira cidade da Macedônia, e ele teve que fugir. E quando ele fugiu, ele diz aqui: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então ele poderia, puxa, eu estou pregando o Evangelho e não tem ninguém para me ajudar. Ele poderia ficar abatido, triste, amuado.
não vou fazer mais o trabalho de Deus. Muito pelo contrário. Isso não pesou no ministério de Paulo. Ele diz assim: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Veja, ninguém se associou, a não ser a igreja de Filipos. Ele diz no verso 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então significa que havia algo amoroso. Paulo poderia ficar contente porque aqueles irmãos de Filipos o tratavam com amor. Isso bastava para Paulo. Paulo não ficava chorando. Muito pelo contrário. Paulo tinha certeza do amor que a igreja de Filipos tinha por ele. E ele diz assim: não que eu procure donativo. Ele não andava atrás de donativos, de dinheiro, muito pelo contrário. Ele diz assim: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aí ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha só, ele diz que tudo aquilo que ele recebeu da igreja de Filipos era algo dado por Deus. E ele não diz se era mais, se era menos. Ele diz: olha, tudo que vocês mandaram para mim, eu recebo. E ele recebeu. De que forma que ele recebeu? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo era um homem contente sempre, porque ele aprendeu. O contentamento, meus irmãos, não vem de forma automática nem mecânica, é fruto de um aprendizado, de uma vida com Deus, a gente ver todas essas experiências negativas e positivas e não se deixar levar por elas, mas crer que Deus está cuidando de tudo, crer que temos um Deus que está conosco sempre. E além disso, em terceiro lugar, o contentamento vem porque Deus supre as necessidades em Cristo Jesus. Deus nos dá aquilo que é essencial na nossa vida. Deus não quer realizar os nossos desejos. Deus quer nos suprir em todas as nossas necessidades. O texto diz assim, verso 19: e o meu Deus, o Deus de Paulo, que é o meu Deus e é o seu Deus, é o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus provedor, é Ele, esse mesmo Deus que Paulo fala aqui. O texto diz: segundo a sua riqueza em glória. Deus é rico em glória, todas as coisas pertencem ao Senhor. É isso que diz o Salmo 24, não é? Do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Esse nosso Deus é rico da graça, rico de misericórdia. Esse Deus, segundo a sua riqueza, esse Deus não é pobre. E diz ainda: em glória, para a glória dele, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Olha o detalhe: cada uma das nossas necessidades. Significa que podemos ficar contentes porque Deus, Ele trata de forma particular de todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Sabe o que aprendemos nesse texto? Aprendemos que a nossa preocupação está em nunca passarmos necessidade, né?
Não é assim? A gente nunca quer passar necessidade, mas essas necessidades nos ensinam a confiar em Deus. É na necessidade que vemos o agir de Deus. É na necessidade que vemos a sua mão poderosa nos abençoar e suprir. Em segundo lugar, aprenda a viver contente, independente das circunstâncias. Não despreze as provações. As provações nos ensinam a ser sábios, como diz Tiago. É na necessidade que vemos Deus agir, vemos a sua mão poderosa. Devemos aprender a viver contente, não desprezando as provações. Elas nos ensinam e nos fazem enxergar o Deus gracioso que servimos. É na tribulação, nas provações, nos momentos difíceis que vemos a mão dele agir na nossa vida. E por último, o verso 19 é uma grande promessa que não deve ser desprezada. Que acordemos todos os dias pensando nesse versículo, que o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Paulo, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, não é segundo a nossa riqueza e nem segundo a nossa pobreza, mas é segundo a riqueza dele, há de suprir, providenciar em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que Deus é esse que nós servimos, sabe? Então vamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque temos um Deus gracioso, um Deus rico da graça, rico de misericórdia, rico de amor. É esse Deus que nós servimos e devemos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de Paulo, é o nosso Deus, que em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Obrigado por essas promessas maravilhosas. Que aprendamos, Senhor, a viver contente em toda e qualquer situação. Que a nossa satisfação esteja em Ti, independente das circunstâncias. Senhor, muito obrigado, porque é o Deus que nós servimos, é o Deus gracioso. Obrigado por tudo, dado uma semana em que possamos experimentar da Tua graça e do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.